Senhora Vice-Presidente da Agência Nacional para a Qualificação, Ricardo Gomes, Senhora Doutora Carvalho, Diretora das Informações Familiares da Escola, e Sr. Bruno Ferreira, senhores professores, senhores professores, minhas senhoras e meus senhores. É com muito prazer que venho a este auditório para participar num encontro que congrega um conjunto de profissionais dedicados àquela que é, para mim, uma das novas áreas do serviço público. A educação, porque termina no grau de desenvolvimento das pessoas e das comunidades, mais do que uma paixão, é a aposta certa para a construção de um futuro melhor. Tenho para mim que é só com a esperança de ter um futuro melhor que se entende que jovens e adultos regressem à escola, cabendo aos profissionais a responsabilidade de lhes desenvolver o gosto por aprender. E, nesse sentido, a designação de novas oportunidades resulta feliz e consentânea com o objetivo dos trabalhos dos centros intervenidos. Do ponto de vista dos formadores, dos formandos, os ganhos são evidentes. Adquirem conhecimento, desenvolvem competências, melhoram a autoestima e descobrem a ambição para traçar novos objetivos e abraçar desafios que os próprios julgariam não se encontrarem ao seu alcance. Ao fazê-lo, lançam as jornadas de um percurso que, sendo consistente, os tornará cidadãos mais participativos e profissionais diferenciados. Ao nível da organização da vida social, o investimento na educação e na formação resulta no acesso a postos de trabalho mais qualificados, na melhoria dos níveis de inovação e de participação cívica, política e cultural, que são próprios das sociedades desenvolvidas e de bem-estar e nas quais gostamos de não viver. Esse investimento resulta de uma aposta consistente e continuada na valorização do capital humano, sem o qual sociedade alguma se poderá afirmar moderna, atenta aos seus cidadãos, ou sequer apostada na construção de um futuro melhor. É um trabalho que exige e continuará a demandar muito de cada um de nós, sob pena de assistirmos ao empobrecimento de uma fatia significativa da população que, por diferentes razões do seu percurso escolar e de vida, se viu retado da possibilidade de integrar os grupos mais qualificados da população e da possibilidade de trabalhar e viver em qualquer lugar do mundo. É uma tarefa prodigiosa a que se dedicam as escolas e na qual o município participa ativamente através da ação que desenvolve junto dos estabelecimentos que compõem a rede de conselhia e através dos quais se procura elevar os níveis de qualificação da população residente neste concelho, que é desde há algum tempo o território que concentra o maior número de licenciados no país. Seja por força dos movimentos migratórios, seja porque uma parte significativa da população portuguesa foi ao longo da década arretada da escola, subsistem também em Oeiras grupos de população necessitados de elevar os seus níveis de qualificação para se tornem capazes de acompanhar e tirar proveito da instalação de empresas da base tecnológica e centros de investigação de ponta que aqui se fixaram nas últimas décadas, fruto da política de desenvolvimento e do planeamento estratégico que orienta a ação do município. Um lugar assim é que se goza de uma privilegiada localização geográfica e servida por uma rede viária eficaz, associada à modernidade e ao bem-estar, torna-se ainda mais atrativo e faz com que afluam ao concelho tanto os mais ricos como os mais pobres, tendo uns e outros a expectativa de construir uma vida melhor. Porque os trabalhadores do município são representativos da realidade vivida no território, não estranharão o esforço que tem sido desenvolvido ao longo dos anos para elevar os seus níveis de qualificação. O investimento do município na valorização profissional e na realização pessoal dos seus trabalhadores levou-nos a celebrar protocolos de colaboração com os centros de novas oportunidades instalados na Escola Secundária Luís Freitas Branco e na Escola Secundária Sebastião e Silva, entre outros, complementando o trabalho realizado internamente pela Divisão de Formação, porquanto o município tem desde 1999 o Estatuto de Entidade Formadora acreditada. A título de exemplo, partilho convosco o nosso entusiasmo com o número de trabalhadores que, desde 2007, viram melhoradas as suas habilitações académicas e profissionais. De 2007 a 2009, as ações de formação profissional desenvolvidas pela Câmara Municipal abrangeram 3.641 formandos, que beneficiaram 69.690 horas de formação, através da frequência de 617 ações de formação. No primeiro semestre de 2010, 474 formandos beneficiaram de 9.845 horas de formação, pela frequência de 86 ações de formação internas e externas.
Eventualmente, daqui resultou consequências muito positivas para os trabalhadores do município. 114 trabalhadores dos serviços municipalizados concluíram os seus processos de certificação ao nível de ensino básico e 74 ao nível do secundário. Destes, 2 ingressaram no ensino superior e outros puderam desfrutar das possibilidades de mobilidade de carreira disponibilizadas pelo município e por outros organismos da administração pública. Na Câmara Municipal, 94 trabalhadores iniciaram os processos de certificação, tendo 41 deles obtido a certificação ao nível do secundário. Já em 2010, e só no primeiro semestre, os trabalhadores da área da qualidade e os auxiliares de educação educativa beneficiaram de 6.000 horas na formação modular certificada. Sei que, apesar da abrangente, a atuação do município em matéria de educação é mais visível no pré-escolar e nos ciclos de qualidade destinados a crianças e adolescentes. Aliás, há pouco, quando a Andrada, falávamos na falta de propaganda da Câmara. Estas pastas deviam estar recheadas de material, mas pelos vistos da Câmara transmite que não havia. O Sr. Vereador, mas eu já mandei trazer aí uma carga de material, que estão ali alguns documentos, designadamente o último boletim da Câmara, que por coincidência traz justamente os investimentos que estamos a fazer este ano em matéria de equipamentos educativos nas novas escolas que estão a ser construídas e que virão prontas algumas delas até ao fim deste ano, e aí poderão perceber-se do esforço então a retórica realmente do esforço que o município está a fazer, que é um esforço muito concreto, visível, e que vai traduzir-se realmente mais um salto qualitativo da qualidade do ensino do nosso concelho. Mas não fica por aí. Concordo para o esforço desenvolvido pelo município a atribuição de bolsas de estudo. É uma tradição deste município também, a Roja 10 Livres, bolsas de estudo aos alunos do ensino superior. Essas bolsas destinam-se a 25 municípios carenciados que frequentam o primeiro ciclo de estudos, para além de bolsas a trabalhadores do município, das juntas de freguesia do concelho, matriculados na Universidade Atlântica e a estudantes provenientes dos PAOPs de cidades minadas com eiras, concluindo o 12º ano de escolaridade no país de origem. Dizem eles que é uma das melhores bolsas do país, são justamente, até porque incluem um apartamento para os jovens que vêm de Cabo Verde, de Moçambique, de Angola, de Santo Tomé. Para além destas bolsas, o município disponibiliza o programa de bolsas científicas, começar em Oeiras, e um de excelência destinadas a investigadores. No ano letivo 2009-2010 foram despendidos 257.520 euros com os 86 bolseiros integrados nos diversos programas. Resultados como estes evidenciam a razão de ser do investimento realizado pelo município e obrigam-nos a fazer ainda mais e melhor, porque não há como visar a excelência sem uma aposta efetiva na educação e na formação das pessoas. São resultados como estes que impelem mais jovens e mais adultos a regressar à escola, obrigando os profissionais a repensar conteúdos, metodologias e métodos e todas as demais matérias que serão debatidas nas mesas deste encontro. Da diversidade de experiências que os diferentes oradores apresentarão hoje, resultarão com certeza ensinamentos e novas pistas de trabalho para corresponder às necessidades dos formandos que frequentam os centros de novas oportunidades concelhios, dos quais se espera sempre mais e melhor. Não me levará ao mal se disser que, tratando-se de Oeiras e atendendo às dinâmicas locais, parece evidente que o largo investimento feito ao longo dos últimos anos pelo município, quer em funções sociais, quer na qualificação de infraestruturas e equipamentos escolares, revela um elevado valor estruturante na valorização do nosso ativo mais valioso, as pessoas. Se há anos atrás era o município que escolhia como modo de dizer que é bom viver em Oeiras, o que dizer quando recebemos ainda este ano 2 prémios que constatam que este é o melhor concelho para trabalhar e o melhor município para estudar. Longe de nos dispormos a colher longos e repousar, reiteramos o compromisso de participar ativamente na elevação da qualidade da educação do concelho e de ter, muito em breve, as melhores escolas do país. Assim nos obrigam as pessoas de Oeiras. Muito obrigado.